Tudo começa no dia do sarau de Filipa. Léo chega à mansão para arrumar Sofia para a festa. A menina ainda está um pouco magoada com ela. Mesmo assim, as duas acabam tendo um momento bom juntas. Léo respira aliviada, por alguns segundos. De repente, Ellen aparece. Ela vem acompanhada de Hudson e Igor. Sofia vê a mãe e corre direto para os braços dela. Léo sente um frio na barriga. Ellen observa a cena, cruza os braços e provoca com um sorriso irônico. Ora, ora, achei que iam te proibir de ficar perto da minha filha. Léo abre a boca para responder, mas Sofia é mais rápida. Ela se vira para a mãe e diz firme: A gente se resolveu, eu perdoei a Léo. A menina faz uma pausa e completa, olhando direto nos olhos de Ellen. Assim como eu te perdoei por ter sumido por 7 anos. Ellen engole em seco. A fala da filha atinge em cheio. Mesmo mexida, ela tenta manter a postura. Bom, então eu vim te buscar para mais um passeio. Léo se surpreende. Como é que é? Nada disso. Ela se aproxima de Sofia. Ela vai para o sarau. Ellen retruca, já impaciente. Escuta aqui, querida, eu sou a mãe dela, tá bom? Ela aponta para Sofia. Eu decido quando e onde eu passeio com a minha filha. Léo respira fundo e enfrenta. A guarda da Sofia é do Samuel. Ela sustenta o olhar. E ele quer que a Sofia vá para o sarau, onde a família inteira vai estar. Ellen fica ainda mais irritada. Família? Eu sou muito mais família da Sofia do que qualquer um. Ela bate no próprio peito. O que corre nas minhas veias, corre nas dela também. Léo perde a paciência. Família não é só sangue, sua retrógrada. A tensão aumenta. Enquanto você rodava o mundo, a Sofia era cuidada, amparada e protegida pelos Boaz. Ela se aproxima. E vai me dizer que isso não é família? Ellen avança um passo. As duas ficam frente a frente. O clima pesa. Mas antes que a discussão exploda, Sofia entra no meio delas. Chega! A menina fala alto. Eu não suporto brigas. Parem de discutir. Léo e Ellen se afastam, constrangidas. Sofia respira fundo e continua. Eu já sei como resolve isso. Ela olha para as duas. A gente vai todo mundo junto. Assim ninguém briga e ninguém discute por minha causa. Léo se ajoelha, fica na altura da filha. Com a voz mais suave, explica. Meu amor, nossa discussão não é por sua causa. Ela hesita. É porque a Léo... Sofia encara Ellen, com os olhos apertados, engole em seco e decide. Quer saber? Ela levanta o queixo. Eu vou sim, e os meninos também. A gente adora sarau. Hudson e Igor trocam um olhar rápido. Forçam um sorriso amarelo. Os dois percebem. Não vão conseguir escapar. Enquanto isso, Felipa finaliza os últimos detalhes do sarau. Tudo está pronto. Ela observa os convidados, até notar Danilo, isolado num canto. Felipa se aproxima, gentil. Não vai participar? Danilo responde sem encará-la. Melhor não, prefiro só olhar. Felipa cruza os braços e rebate, decidida. Nada disso. Ela se inclina um pouco. Você participou de tantas aulas minhas? Sorri. Quero ver, nem que seja um pouquinho do que você aprendeu. Danilo fica sem resposta. Logo depois, os Boaz e outros convidados começam a chegar. O espaço se enche. Textos espalhados pelo local, quadros expostos. Um clima artístico toma conta do ambiente. Felipa inicia as apresentações. Quem quiser, pode recitar um poema. Ela gesticula. Um monólogo, uma música ou até alguns passos de dança. O sarau começa a ganhar vida. Enquanto isso, Igor revira os olhos, entediado, cochicha. Isso daqui é muito chato. Ele olha ao redor.
por que a gente não aproveita para trabalhar um pouco? Hudson concorda na hora. Também acho. Ele observa os convidados. Cheio de gente desavisada. Perfeito para o chefinho agir. Ellen interrompe firme. Não, nada disso. Ela fala baixo, mas com tensão. Aqui tá cheio de boás. Ela aponta discretamente. E ainda tem uma leoa vingativa por perto. Ellen respira fundo. Qualquer passo errado pode ser a nossa ruína. Ela vira o rosto e percebe algo. Léo não tira os olhos dela nem por um segundo. Ellen finge indiferença, mas sente o incômodo crescer. O que ela não imagina é que algo ainda mais tenso está prestes a acontecer. Um pouco mais tarde, as apresentações continuam. Rosa se aproxima e comenta. Está tudo muito lindo. Ela sorri emocionada. Mas eu preciso ir. Tenho que preparar o Hanukkah. Sofia arregala os olhos. Oba! Ela bate palmas. Eu quero ajudar a arrumar, vovó. Ellen franze a testa. Me desculpa a ignorância, mas o que é Hanukkah? Rosa responde com calma. É uma festa judaica que dura 8 dias. Ela explica com carinho. 8 velas, 8 dias, 8 momentos para refletir e agradecer. Rosa faz uma breve pausa. Em poucas palavras, é a vitória da luz sobre a escuridão, do bem contra o mal, e principalmente da liberdade religiosa. Ellen escuta tudo, com um sorriso forçado, tentando parecer interessada. Rosa se anima. Por que você não vem com a gente? Ela se aproxima. Assim você conhece um pouquinho mais. Ellen engole seco. É que eu... Antes que termine a frase, Sofia a interrompe. Por favor, mamãe. Ela segura a mão de Ellen. Você disse que queria ficar mais comigo? Essa é a oportunidade perfeita. Você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que eu gosto? Ellen respira fundo, hesita por um segundo e cede. Tá bom, eu vou. Mais tarde, Sofia ajuda a Rosa a enfeitar a mansão. As duas caminham animadas de um lado para o outro, arrumam a mesa, organizam os detalhes e preparam o candelabro de 9 braços. Ali será acesa a primeira vela. Em dado momento, Ellen se aproxima, observa a Sofia concentrada e comenta sincera. Parece que a Sofia realmente gosta dessa celebração. Rosa sorri. Gosta porque entende o significado. Ela olha para Ellen. Você sabe de onde surgiu a tradição das 8 velas? Ellen balança a cabeça. Não, por favor, me explique. Rosa começa com voz calma. Há muito, muito tempo atrás, ela faz uma breve pausa. Antes mesmo de Jesus Cristo, os judeus já eram perseguidos por causa da fé. Ellen escuta, atenta. Quando o Templo de Jerusalém foi reconquistado, os macabeus ficaram aliviados por poder exercer a fé livremente. Rosa continua. Eles quiseram acender a menorá, um candelabro sagrado com 7 braços, que precisa ficar aceso o tempo todo. Ela suspira, mas havia azeite puro apenas para um dia. Rosa encara Ellen, e naquela época levava 8 dias para produzir azeite puro. Mesmo assim, eles acenderam a menorá. Rosa faz suspense, e adivinha quantos dias ela ficou acesa? Ellen sente os olhos marejarem e responde emocionada. 8 dias! Ela engole seco, até que o novo azeite ficasse pronto. Por isso as 8 velas, porque o milagre durou esse tempo. Rosa confirma com a cabeça. E você entendeu o que isso significa? Ellen pensa por um instante. Que temos que ter fé? Rosa sorri. Também, claro. Ela se aproxima um pouco mais. Mas é, acima de tudo, um convite para reacender a própria luz, renovar propósitos, reconstruir o que foi perdido. Rosa fala com firmeza e doçura. A luz sempre vence a escuridão. Ela respira fundo.
E isso eu sempre ensinei para a Sofia. Ellen fica paralisada. As palavras ecoam dentro dela. Rosa continua tranquila. Bom, falando em escuridão, ela olha o relógio. É melhor eu me arrumar. A vela precisa ser acesa ao anoitecer. Rosa se afasta. Sozinha, Ellen não consegue conter as lágrimas. Chora em silêncio, como se aquelas palavras tivessem tocado um lugar muito delicado. Ela não quer ser um exemplo de escuridão para a filha. Mas o que Ellen ainda não sabe é que algo especial ainda vai acontecer naquele dia. Um pouco mais tarde, os convidados começam a chegar para o Hanukkah. A família Boaz, agregados, amigos, a mansão se enche de gente e de vozes. Todos comem comidas fritas em azeite enquanto aguardam a chegada da matriarca. Não muito tempo depois, Rosa aparece no alto da escada. Todos se viram para ela, emocionados, em silêncio, esperando o início do momento solene. Mas o olhar de Rosa parece confuso. Enquanto se arrumava, ela se perdeu nos próprios pensamentos. Por um instante, parece não saber onde está. Rosa encara cada pessoa. Demora alguns segundos, até reconhecer cada rosto. Quando reconhece, sorri, diz o nome de cada um e os abençoa. De repente, ela olha em volta e pergunta com a voz trêmula: "Cadê o meu filho?" O ambiente congela. "Cadê o Abel?" A emoção toma conta da mansão. Ninguém responde. Ellen sente um frio na barriga. Ela percebe. Ninguém tem coragem de dizer a verdade. Sofia se aproxima da avó. Segura a mão dela com carinho. "Vó", ela fala baixo. "O papai não pôde vir." Sofia aponta para o candelabro. "Mas que tal a gente acender a primeira vela? O sol já está quase se pondo." Rosa respira fundo, concorda com a cabeça. Enquanto todos começam a cantar uma música tradicional, Rosa se aproxima do candelabro. Ela segura a vela guia, com cuidado, com respeito, e acende a primeira vela, a vela da esperança. No mesmo instante, uma paz toma conta do ambiente, como se algo invisível estivesse acontecendo. No fundo da sala, Abel aparece, emocionado, mas ninguém consegue vê-lo. Com a voz embargada, ele diz: "Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeste a vida, nos sustentou e nos permitiu alcançar esta ocasião." As pessoas começam a se abraçar. Algumas choram, outras sorriem. Abel observa tudo, orgulhoso, vendo sua família unida. Enquanto isso, um detalhe surpreendente começa a mudar destinos. Samuel vai acabar se tornando o pai adotivo de Igor, e o menino não vai pensar duas vezes. Ele decide desmascarar Ellen e Hudson na frente de todos, inclusive de repórteres e fotógrafos, para ajudar Sofia e salvar a empresa Burr. Mas antes disso, ainda naquela noite, Igor escuta algo que muda tudo. Escondido, ele ouve uma conversa entre Ellen e Hudson. Hudson fala em tom baixo: "Assim que as ações da Sofia forem vendidas, a gente compra uma passagem e vai embora para Portugal." Ellen responde, firme: "A Sofia vai com a gente, Hudson. Disso eu não abro mão." Hudson concorda. "Sim, ela vai." Ele faz uma pausa, mas o Igor, esse não. Os olhos do garoto se arregalam. Ele continua escondido, prendendo a respiração. Ellen questiona: "Você teria coragem de abandonar ele depois de tudo que passamos juntos?" Hudson responde, frio: "Meu amor, o Igor era importante quando a gente não tinha nada. Conseguir dinheiro com ele era fácil." Ele cruza os braços. "Agora não precisamos mais dele. Ele só traria transtorno." "Não, ele fica." Igor sente o peito apertar. Os olhos se enchem de lágrimas. Cheio de raiva e dor, ele se afasta em silêncio. Vai para o quarto e chora. "Ninguém gosta de mim." O menino pega algumas coisas,
dinheiro, o celular e sai da casa sem ser visto. Na rua, 3 meninos aparecem. Eles observam Igor, percebem o dinheiro e o celular. Cercam o garoto. Passa isso aí. Igor se nega. Não. Um dos meninos o empurra. Igor cai no chão. Outro aproveita e pega seus pertences. De longe, Samuel reconhece o garoto. Percebe que ele está em apuros. Sem pensar 2 vezes, ele sai correndo para ajudar. Ninguém toca nele. A voz de Samuel soa firme. Os 3 marmanjos se assustam. Correm imediatamente. No chão, um celular fica para trás. Samuel se aproxima. Ajuda Igor a se levantar. E aí, garotão, tá tudo bem com você? Igor respira fundo. Acho que sim. Ele faz uma careta. Só meu braço que tá doendo. Eles levaram tudo que eu tinha. Samuel olha ao redor. Abaixa, pega o celular do chão. Não levaram tudo, não. Ele entrega o aparelho. Olha aqui o seu celular. Igor segura o telefone com força. Samuel continua. O que você está fazendo aqui sozinho? Não devia estar com a Ellen e com o Edson? Igor abaixa a cabeça. Eu saí escondido. Ele fala baixo. Não quero voltar para lá. Samuel observa o menino. Você deve ter seus motivos. Ele fala com calma. E não sou eu que vou te obrigar a nada. Você vem comigo. Pouco depois, Igor chega à mansão com Samuel. Olha em volta, inseguro. Cadê a Sofia? Samuel responde. Ela tá com a Léo. Igor hesita. Não conta para ninguém que eu tô aqui. Eu não quero que meus pais descubram. Samuel assente. Depois a gente conversa sobre isso. Ele se aproxima. Agora vamos cuidar desse braço. Samuel senta Igor numa cadeira. Pega um pano úmido. Limpa o braço com cuidado. Igor sorri, um sorriso tímido, como se estivesse sendo cuidado por um pai de verdade. Samuel retribui o sorriso. Vou só buscar um curativo. Ele sai do quarto. Sozinho, Igor pega o celular, abre o aplicativo e começa a assistir às imagens da casa de Ellen. Câmeras escondidas, que ele instalou sem ninguém perceber. O menino vê quando uma carta chega. Hudson atende a porta, abre o envelope e comemora. Saiu! Ele levanta o papel. O juiz confirmou a guarda da Sofia pra gente e as ações dela estão sob controle. Hudson sorri animado. Agora é só vender e dar tchau pro Brasil. Igor continua assistindo. Vê quando o casal comemora a notícia. De repente, Ellen olha em volta. Cadê o Igor? Ela comenta com Hudson. Ele responde indiferente. Ah, deixa esse moleque pra lá. Vamos tratar de vender essas ações, pegar a Sofia e partir para Portugal. Uma lágrima escorre pelo rosto de Igor. Ele aperta o celular. Nesse momento, Samuel volta ao quarto. O que foi, carinha? Ele estranha. Por que você está chorando? O celular de Samuel toca. Ele apende. Fala por alguns segundos. Depois desliga e avisa. O Hudson e a Ellen estão vindo para cá. O coração de Igor acelera. Um fio de esperança surge. Eles estão preocupados comigo? Samuel é sincero. Eu não sei por que eles estão vindo para cá. Ele pensa um pouco. Mas se você quiser, pode ficar escondido ouvindo a conversa. Igor concorda. Se esconde rapidamente. Pouco depois, Ellen e Hudson aparecem. Ellen fala firme. Isso é uma ordem judicial. Ela mostra os papéis. Vim buscar a minha filha. Hudson completa. E amanhã vamos ter uma reunião na Boaz para discutir as ações da Sofia. Precisamos garantir que o patrimônio dela esteja seguro. Samuel se revolta. Vocês não podem tirar a Sofia daqui. Essa é a casa dela. Hudson responde frio. Era. Ele sustenta o olhar. Não é mais. A guarda é da mãe. Igor fica só observando, em silêncio. De repente, Léo chega com Sofia. Ellen não perde tempo. Pega suas coisas, filha. Você vai com a gente. Sofia hesita. Samuel pergunta, fingindo casualidade. Mas e o Igor? Hudson responde rápido demais. Ele tá com uma babá. Muito bem cuidado. Igor escuta tudo e sente a raiva crescer por dentro. Samuel percebe o clima estranho.
Léo tenta falar com Ellen. Sofia! Mas não adianta. Ellen já decidiu. Quando elas se afastam, Léo se aproxima de Samuel. Fala baixo, preocupada. Eu tô cada vez mais desconfiada da Ellen e do Hudson. Ela respira fundo. Algo me diz que a Sofia não tá segura com eles. Não tô com uma sensação boa. Samuel concorda. Eu também tô sentindo isso. Mais tarde, na casa de Ellen, Hudson tenta agradar Sofia. Ele entra com uma caixa enorme. Olha o que o tio trouxe para você, princesa. Sofia abre a caixa, lá dentro um vestido brilhante, caro, chamativo. Mas ela não sorri. Hudson percebe e muda o tom. Qual é, menina? Todo mundo gostaria de um presente desses. Ellen se aproxima, nervosa. Deixa, amor. Ela deve estar cansada. Mas Hudson perde a paciência. Cansada nada, tá mal acostumada. Ele segura o braço de Sofia. A menina se assusta, os olhos se enchem de lágrimas. Solta ela, Hudson. Ellen intervém assustada. Hudson respira fundo, solta o braço da menina e finge arrependimento. Desculpa, é que eu tô estressado. Sofia não responde, sai correndo. Entra no quarto, fecha a porta, abraça o ursinho e sussurra, chorando. Eu quero voltar para a mansão. Enquanto isso, Samuel conta uma história para Igor antes de dormir. Os dois estão sentados no sofá. Igor com o braço enfaixado. Samuel fala com a voz calma. Quando eu era pequeno, eu achava que o mundo era injusto comigo. Ele faz uma pausa. Até que apareceu um homem. Ele me adotou. Igor escuta atento. Ele me ensinou que amor não vem do sangue, vem do cuidado. Os olhos de Igor brilham. Igual você tá fazendo comigo. Samuel sorri. Mais ou menos isso. Igor pergunta esperançoso. E ele virou seu pai? Samuel responde emocionado. Virou mais que isso. Virou meu exemplo de vida. Igor abre um sorriso largo. Eu queria ter um pai assim. Samuel passa a mão na cabeça do menino. Quem sabe o destino não tá te ouvindo, hein? Igor fecha os olhos, adormece com um sorriso leve. Samuel fica ali, olhando, emocionado. No dia seguinte, Samuel se arruma para ir à reunião na Boaz. Igor acorda cedo, observa tudo escondido. Ele pensa consigo mesmo. Ele vai precisar de mim. Sem fazer barulho, o garoto se esconde no porta-malas do carro. Samuel sai, sem perceber. Minutos depois, o carro chega à empresa. Léo está na porta, visivelmente preocupada. Samuel, eu sonhei com a Sofia chorando. Ela respira fundo. Acho que algo ruim vai acontecer. Samuel tenta acalmá-la. Fica calma. A gente vai resolver isso. Os dois entram para a reunião. Nesse instante, Igor sai do carro, olha em volta e se esconde no corredor, observando tudo. Dentro da Boaz, os acionistas começam a se reunir na sala. Hudson e Ellen chegam com ar de superioridade. Caminham pelos corredores, como se já fossem donos de tudo. De repente, Igor tropeça e cai bem na frente dos dois. Ellen se assusta. Igor! O menino lembra do momento em que Samuel o ajudou quando caiu. Por um segundo, acredita que Hudson fará o mesmo. Mas não. Hudson reage com raiva. O que você está fazendo aqui, moleque? Igor se levanta, encarando-o. Vim ver você vender o que não é seu. Hudson fecha o punho. Vá embora agora! Ellen tenta puxar o garoto. Vem, Igor, vamos para casa. Igor se solta. Não vou. Ele corre, se esconde atrás de um pilar e observa. Hudson se aproxima de Ellen. Sussurra, nervoso. Se esse menino abrir a boca, a gente tá acabado. Logo depois, Hudson entra na sala de reunião, respira fundo e anuncia, sem rodeios. Vou vender as ações da Sofia. Depois disso, eu e minha família vamos viajar para Portugal. Um choque toma conta da sala. Samuel se levanta. Léo fica sem reação. Rosa arregala os olhos. Davi se entreolha com os outros. Do lado de fora,
Igor vê jornalistas e fotógrafos esperando, câmeras prontas, microfones ligados. O garoto pensa rápido. Aproveita um repórter distraído, pega o microfone e grita: "Vem todo mundo comigo! Vai acontecer uma coisa agora, dentro daquela sala!" A multidão se anima. Todos seguem Igor. Câmeras ligadas, flashes disparando. Dentro da sala, Hudson tenta manter o controle. "Estamos vendendo as ações por um valor justo, em benefício de todos." Samuel não se contém, se levanta indignado. "Isso não tá certo." Nesse exato momento, a porta se abre. Igor entra decidido, microfone na mão. Todos se viram. O garoto encara Hudson e grita: "Farsante!" Um silêncio absoluto toma a sala. Igor continua, com a voz firme: "Esse homem é um impostor. Ele nunca quis saber de mim, usou a Sofia, mentiu para todo mundo." Hudson entra em desespero. "Você perdeu o juízo, garoto." Igor levanta o celular. As mãos tremem de emoção. "Então olha isso." Na tela, a imagem de Hudson em um cartaz de procurado, com outro nome, um nome falso, usado em outro estado. Um murmúrio percorre a sala. Os jornalistas se agitam. Ellen se levanta, desesperada. "Isso é montagem!" Ellen grita desesperada. Igor avança em direção a ela, com os olhos em chamas. "Mentira!" Ele aponta o dedo. "Você fingiu tá grávida para enganar todo mundo." Antes que alguém consiga reagir, Igor segura o vestido de Ellen. Diante das câmeras, arranca a barriga postiça. Um choque geral. O público reage em murmúrios. Rosa leva as mãos à boca. "Meu Deus!" Léo fica paralisada, sem conseguir dizer uma palavra. Hudson tenta avançar. "Me dá esse celular." Mas Samuel se coloca na frente dele, firme. Encosta nele para ver o que acontece. Nesse momento, policiais entram na sala. Eles já estavam no local por causa da imprensa. Um deles se aproxima. "Senhor Hudson, precisamos que o senhor venha conosco. O senhor está sendo investigado por fraude internacional." Hudson tenta reagir, mas os repórteres o cercam. Os flashes explodem. Ellen cai de joelhos, desesperada. "Hudson, o que foi que a gente fez?" Igor olha para ela, sem pena. "Vocês destruíram tudo sozinhos." Os policiais levam o casal. Enquanto isso, em outro lugar, o juiz responsável pelo caso assiste a tudo pela televisão. Ele pega o telefone e ordena: "Preparem os papéis. A guarda da Sofia será revisada imediatamente." De volta a Boaz, os flashes não param. Sofia e Léo veem Igor chorando. Sofia corre, o abraça forte. "Você salvou a minha vida." Igor, com os olhos marejados, responde: "Você é minha irmã do coração." Samuel se aproxima, coloca a mão no ombro do menino. "Você foi muito corajoso, garoto." Igor abaixa a cabeça. "Eu só fiz o que era certo." Samuel sorri, emocionado. "E é por isso que eu tenho uma coisa para te dizer." O ambiente silencia, todos olham para ele. Samuel respira fundo. "Assim como um dia eu fui adotado por Abel, meu pai," ele encara Igor. "Eu quero adotar você. Se você quiser, claro." O menino arregala os olhos, um sorriso enorme surge. Ele corre, abraça Samuel com força. "Pai!" Samuel o envolve num abraço apertado. "Filho!" A emoção toma conta do lugar. As câmeras registram tudo. Léo e Sofia choram de alegria. Rosa se aproxima de Davi e comenta baixinho: "Olha só, o destino colocou cada um no lugar certo." Davi concorda. "É, e a Boaz foi salva por causa de um garoto que acreditou na verdade." Dias depois, Igor e Sofia aparecem brincando no jardim da mansão. Risos, correria, infância recuperada. Samuel observa da varanda, com um olhar sereno. Na mão, uma foto de Abel. Ele sorri e diz em voz baixa: "Eu cumpri o que prometi." Ele aperta a foto. "Agora é a minha vez de cuidar." Mas, de repente, o telefone toca. Samuel atende.
e fica pálido. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa diz: "Você salvou a Boaz." Uma breve pausa, mas esqueceu de uma coisa. A ligação cai. Samuel fica parado, pensativo. Enquanto isso, a pergunta fica no ar: